Esse é o áudio 2 para o primeiro dia de discussão do curso Autodeterminação Reprodutiva como Questão Democrática. Aqui Silvia Camussa. Esse áudio trata da ideia de dominação e sistema de dominação. Eu gosto muito de toda a sistematização que o Luiz Felipe Miguel fez no livro Dominação e Resistência, e organizou muito a minha cabeça, é uma fonte que eu volto sempre a discutir a partir dela. Misturo com outras coisas também. Então vamos lá. Dominação é uma prática de poder, sim. E sistema de dominação já é um pouco diferente, porque ele é instituído pelas relações sociais entre os grupos humanos, relações sociais de poder que divide e hierarquiza esses grupos humanos. É pelo sistema de dominação que é construído o gênero, assim como é construída a raça, ou o processo de racialização. É pelo sistema de dominação que se constrói as classes, umas com propriedades e outras expropriadas de propriedade, né? É o sistema de dominação, portanto, esse processo ordenado de organizar as relações sociais, implicando o poder econômico, político e sociocultural, ou simbólico, como querem alguns. Eu prefiro sociocultural. Esse sistema, então, se move pelas relações sociais, nesse âmbito político, econômico e sociocultural. Ele concretiza essas relações de poder em instituições, como a família, a escola, os poderes do Estado, a Constituição Federal, o Judiciário, o Legislativo, né? Enfim, articula por dentro dessas instituições a regulação institucional, as leis, o que é que está dentro da lei, o que pode, o que não pode, o que é crime, o que deixa de ser crime, quem pode ter propriedade, quem não tem, quem se não pode invadir propriedade do outro, enfim, quem casa com quem, como pode casar, né? Regula várias coisas, regulamenta a vida social, mas também desenvolve práticas sociais, algo parecido com costumes, cria subjetividades e também modos de sociabilidade. O sistema vai fazendo tudo isso e ele, por fim, acaba por esses meios estabelecendo a ordem social. E, como dizem alguns, uma ordem social por concessão, contra a resistência. Mas veja, essa ideia aqui dessa ordem social se estabelecer, a concessão é a ideia de que é ceder, não quer dizer que se aceite. Há resistência e sempre haverá, mas a ordem que esse sistema de dominação gera, ela é reproduzida pela ação dos próprios oprimidos. A ação dos oprimidos reproduz esse sistema de dominação, né? A dominação não é externa aos oprimidos, ela é formadora do que eles são. A própria dominação forma o que é ser mulher nesse sistema de dominação, o que é ser negro nesse sistema de dominação, o que é ser classe trabalhadora nesse sistema de dominação. Isso é formado no próprio sistema de dominação. Por isso que a outra dizia, não era bem por isso que Simone de Beauvoir dizia que a gente não nasce mulher, mas ela chegou perto daí, tá bom? Então é essa ideia que o sistema de dominação, ele é reproduzido pela ação dos oprimidos, porque ele não é externo aos oprimidos, ele é parte deles. Isso tem a ver também com a ideia da Françoise Colin de dizer eu sou uma mulher, mas eu não é uma mulher. Quer dizer, eu sou uma mulher porque eu nasci nesse sistema de dominação que me fez mulher. Senão eu poderia ser outra coisa, né? Ser sei lá, um androide, um andrógeno. Mas, enfim, o sistema de dominação, então, não é externo, ele é constitutivo dos próprios oprimidos pelo processo de racialização e de generificação, a criação do gênero, né? E a criação das classes. O polo dominado nesse sistema de dominação cabe todo mundo, homem, mulher, todo mundo, enquanto o polo dominante só cabe alguns.
Só cabe alguns gêneros, em geral masculino, algumas raças, em geral branca, uma classe, com certeza uma classe, que é a dos proprietários, e os seus aliados, né? Essa é a elite dominante do sistema de dominação. Mas todos os oprimidos são parte do sistema de dominação e reproduzem esse sistema, porque os oprimidos e as oprimidas são elas mesmas, nós mesmas, formadas como mulheres ou homens ou gays, ou seja o que for, formadas pelo próprio sistema. No Brasil e as colônias, eu penso num sistema de dominação com 3 eixos de dominação que estruturam, né? E que estão, eu vou usar a expressão, amalgamados na ordem social, classe, gênero e raça. Nos países não colonizados, como os países colonizadores, eu não sei como é que esse sistema de dominação realmente acontece, mas aqui para mim é muito nítido, né? Que ele é uma amálgama formada por esse sistema com esses eixos. Amálgama me parece uma expressão boa, porque se você olhar no dicionário o que é um amálgama, é uma coisa tão grudada que você não pode separar uma da outra. Elas se misturam, é feito massa de modelar com as 3 cores, que chega um ponto que está tão amalgamado as 3 cores da massa que você vê as cores, mas não tem como separar mais, né? Então, eles não são 3 sistemas que cortam as nossas vidas, até porque nossas vidas são formadas por ele, né? Eu só sou mulher porque estou nesse sistema. Então, esse sistema e essa ordem vigente está colocado desde o início do capitalismo mercantil e colonial. Eu não sei como era antes. Havia patriarcado, mas não tinha capitalismo. Tinha alguns processos de escravização, mas não tinha uma racialização. Enfim, é muita coisa ainda por eu aprender. Eu não sei direito, mas eu percebo muito bem que esse sistema e essa ordem atual está estritamente vinculada com o processo de evolução do capitalismo mercantil colonial para o capitalismo industrial e moderno agora. Ou seja, essa ordem que a gente está vivendo tem 250 anos, bem pouquinho comparado com a humanidade, é fácil de mudar. Parece impossível, mas não é. Bom, eu pude ver esse sistema de dominação a partir do patriarcado, que é denunciado pelo feminismo, pelos estudos, e observando tudo, eu observei nas lutas e no pensamento feminista 4 estratagemas principais do sistema de dominação patriarcal. A exploração econômica, ou seja, a divisão do trabalho, as mulheres ganham menos do que os homens, manter as mulheres em independência econômica, criar o mito de que algumas mulheres, mesmo botando dinheiro em casa, quem é o provedor é o homem, né? Ou muitos homens, inclusive de classes populares, não gostar que a mulher trabalhe, muito menos que trabalhe acima dele, né? Ganhe acima dele. A história de que os homens querem ter, as mulheres dizem que os homens querem que elas fiquem parindo um filho atrás do outro para não poder trabalhar, ou seja, ficar mantida a independência econômica. Então, a exploração econômica das mulheres pelo trabalho doméstico ou por ela não ter dinheiro, né, é uma forma de dominação. Outro estratagema é o controle de poder, bloqueando a participação política das mulheres. Não permite que ela se organize, que ela participe da política, que ela dirija o sindicato, bota dificuldade para tudo, né? Então, tem essa subrepresentação na política institucional e dos movimentos também. É o bloqueio à participação política das mulheres e o combate constante à auto-organização das mulheres, que os próprios homens de esquerda, os próprios movimentos sociais detestam muitas vezes o feminismo, resistem ao feminismo, não vê necessidade do feminismo, não querem que as mulheres se auto-organizem, né? Então, esse bloqueio ideológico e às vezes até violento, de impedimento mesmo, é uma forma de concentração de poder, bloquear a participação política das mulheres. Então, a questão econômica e política. O uso da violência, sem dúvida, porque nenhum sistema de dominação se sustenta sem violência. Embora ele precise construir subjetividades, sociabilidades, né, práticas sociais e a própria ideologia, ele não se sustenta só por isso. Ele precisa, porque as pessoas cedem ao sistema, mas resistem. Então, ele precisa ter o monopólio da violência, né? E é os homens quem tem o monopólio da violência, seja do exército,
os homens e o Estado que eles controlam, né? Seja o uso da violência masculina contra as mulheres, seja pelo controle das armas, né? Enfim, o monopólio da violência como algo do âmbito masculino e o uso da violência é outro estratagema. Por fim, há a questão que tem a ver com o curso da gente, que é o controle da sexualidade e da reprodução biológica. Isso a gente vai discutir mais no segundo dia do curso. Mas são esses 4 estratagemas principais do sistema de dominação patriarcal: a exploração econômica, o bloqueio à participação política, o uso da violência e da repressão e o controle da sexualidade e reprodução biológica, né? O controle da maternidade, o controle do aborto, o controle dos métodos de contracepção. Muitos homens não querem que as mulheres evitem filho, alguns acham que evitar filho é porque quer trair, enfim. Tem toda uma coisa no dia a dia da gente que a gente vê aí nesse âmbito da sexualidade e da reprodução biológica. Eu também tendo a pensar que a interdição ao conhecimento é uma coisa importante do sistema de dominação patriarcal. Ele foi vencido pelas mulheres há muito tempo e ainda mais com resgates dos saberes tradicionais. Mas com o capitalismo de vigilância, que eu aprendi agora esse conceito, essa explicação, essa coisa no curso da Fundação Perseu Abramo sobre redes sociais, me fez pensar que a gente precisa colocar a interdição ao conhecimento de novo na roda dos estratagemas do sistema patriarcal. Por quê? Porque é uma nova forma de conhecer, uma nova forma de controlar o conhecimento, de decidir quem se informa e tem tal acesso a que informações e quem não tem, e a provocar padrões de comportamento a partir do conhecimento acumulado pelos algoritmos sobre as pessoas. Então, eu acho que a questão do conhecimento está no coração, de novo, nesse momento do capitalismo patriarcal e racista, desse sistema de dominação da ordem mundial. A interdição ao conhecimento está de novo, o controle sobre o conhecimento, né? Está de novo como um dos estratagemas. Eu colocaria, então, 5 estratagemas e não 4. A exploração econômica, a concentração de poder e bloqueio à participação política, o uso da violência, o controle da sexualidade e reprodução biológica e o controle do conhecimento. Bom, pelo movimento negro, eu compreendi que o processo de racialização e a construção das classes, um pouco que eu conhecia um pouquinho dos meus estudos de sociologia, mas pelo movimento negro foi que eu compreendi que esses estratagemas que valem para o patriarcado talvez sejam estratagemas do sistema de dominação que a gente vive. Esse que é amalgamado com 3 eixos de raça, gênero e classe. Bom, mas encerrando-se feminismo é revolução, vamos cuidar da nossa, não é mesmo? No momento de debate do primeiro dia do curso, então, a gente vai ver como o feminismo alargou a democracia e influi pela resistência, né, o processo de dominação.